Olá, estamos começando mais um Elite Podcast. Muito prazer, eu sou a Lu Vilela. E eu sou o Natanael Rabelo e no programa de hoje vamos falar sobre climatério e também menopausa. E para falar deste assunto, convidamos hoje uma ginecologista e obstetra, a doutora Carla Zanola. Doutora Carla, seja muito bem-vinda ao nosso Elite Podcast. Vai ser um assunto hoje bem interessante, inclusive porque estamos no Outubro Rosa, né, Nath? Aproveitando, né, essa questão dessa campanha também que é tão importante para as mulheres. Isso aí. Foi show de bola a apresentação. É um prazer ter você aqui, seja bem-vinda. O prazer é todo meu, né? Eu agradeço aí, Elite, pelo convite. Eu fiquei muito honrada. Eu acho que esse tema é um tema de muita relevância, eu acho que é muito importante a gente falar. Não era um tema que antes, né, a mídia procurava saber, e agora a gente tem visto que a cada dia as pessoas querem saber mais, elas querem saber sobre tudo, né? Então, eu acho ótimo o podcast, principalmente para informar, né? Informar as pessoas e, às vezes, as pessoas que não têm condição de ir até um serviço privado, né? Então, levar a informação para essas pessoas é fundamental. É de suma importância, muito interessante. O nosso papo vai ser muito descontraído também, cheio de sabedoria. Mas eu queria agradecer também o nosso patrocinador cultural, que é a Laut, né, cervejaria, que está apresentando aí produtos de alta qualidade. Então, para quem está pensando aí no final de ano, uma festa, reunir a família, vê o pessoal da Laut Express, que é aqui em Lavras, é muito interessante. Vão entregar na sua casa. E eles fazem parte também dessa história do podcast, da Elite Podcast, porque são pessoas que acreditam no nosso trabalho e estão vendo o potencial. Então, que nem hoje que nós vamos entrevistar uma doutora ginecologista, que vai falar muito sobre as mulheres, né? O problema da menopausa, andropausa, que vai ser muito interessante. E eu agradeço muito a sua presença mesmo aqui. Obrigada. Eu já queria fazer uma pergunta para você. Você é lavrense? Não sou de Lavras, eu sou de Belo Horizonte, tem 10 anos que eu tô aqui. Uhum. Eu vim por causa do meu marido. Sim. Meu marido é lavrense, e aí ele quis voltar para cá, ter uma vida mais tranquila, e a gente decidiu vir. Tá gostando? Tô gostando. Tá. Eu acho que, assim, toda vez que a gente muda, né, a gente tem que utilizar das nossas habilidades, Se né? adequar, né? E Se a adequar. melhor na habilidade do ser humano é essa adaptação, né? Então, acho que tem coisa boa, tem coisa ruim, e a gente vai se adaptando Aham. e fazer as coisas serem melhores sempre. E Lavras é uma cidade muito receptiva, né, doutora Carla? Muito, Fala muito. que quem vem pra cá dificilmente vai embora. E se É. vai embora, volta. É uma cidade tranquila, mas é uma cidade muito boa, realmente. Povo muito bom. Eu Isso. gosto daqui também. Ó, professor do Departamento de Medicina da UFLA, tá? Legal, já tem um pontinho com a gente, né, Lu? Com certeza. Mestre e doutoranda pelo FMG. Conta um pouquinho pra gente essa questão da tua formação profissional. Tá. Porque agora você já é lavrense, agora você já é nossa, né? Então agora eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação profissional, sendo ainda mais educadora da Universidade Federal de Lavras Claro. também, que é outra potência aqui do nosso coração. Então, eu comecei a minha formação médica na Faculdade de Medicina de Barbacena. Uhum. E eu ainda morava em Belo Horizonte, então eu fui para Barbacena, aquela coisa vai e não vai, era muito nova. E aí decidi encarar esse desafio e foi ótimo para o meu crescimento pessoal. Acho que, assim, morar sozinho, né, apesar do medo, é muito, né, enriquecedor essa Sim. experiência. E aí depois eu voltei para Belo Horizonte, eu fiz a minha primeira formação em ginecologia no Hospital da Previdência, no IPSENC. Logo depois eu engatei uma segunda residência médica em reprodução humana no Hospital das Clínicas. E aí fiz o mestrado no Hospital das Clínicas. Eu comecei o doutorado tudo na saúde da mulher, o mestrado, o doutorado em cirurgia. Nesse meio tempo, eu fiz uma pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva também. E aí, depois, eu comecei a me apaixonar pelos hormônios. Hoje, eu faço parte de um grupo chamado Hormones Mentoring, doutora André Vinícius, com terapias hormonais. E aí, fui tirando meus títulos, Não para, né, doutora? título de ginecologia, de endoscopia, de tudo. Tudo né? voltado à mulher? Tudo da saúde da mulher. Que bagagem, né? Que bacana. Nós Nossa. precisamos de gente assim. Exatamente. Nós precisamos isso de aí. profissionais dessa forma, qualificados mesmo, para atender a população nossa. E Bom. eu falo assim que as mulheres, a gente que consulta uma ginecologista, para nós assim, é uma deusa, né? Porque ali você se entrega de corpo e alma, acaba que a sua ginecologista vira também um pouco a sua psicóloga, né, doutora? Com certeza. Eu acho que a gente acaba conhecendo a pessoa, né, a paciente,
da forma mais vulnerável, né? Então, a gente vai, né, no íntimo, literalmente, da paciente. Então, a gente tem que ter uma afinidade, né? Não adianta só ser um bom profissional com uma boa carreira, você tem que ter uma troca. Não adianta você ir num médico e não ter essa troca, principalmente no ginecologista, né? Costumo falar que é quase que o clínico da mulher, né? Porque a gente vai tratar de tudo, né? Às vezes chega lá, eu falo com meu marido, falo assim, qual é a chance de alguém chegar para você e falar assim, eu tô com uma dor de garganta, olha para mim? Não vai perguntar isso para ele, mas para mim vai, né? Então, assim, eu acho isso é muito íntimo, né? Então, criar esse laço, né? Você vê que às vezes eu tenho pacientes que estão esses 10 anos comigo aí, desde quando eu comecei, né? E é quase que um casamento, né? E depois aí também a mãe que vai levar a filha, que vai levar a neta e por aí e vai, vem a né? tia, a prima. É isso aí mesmo. Climatério e menopausa são assuntos importantes que nós devemos discutir. Ainda mais agora no mês, né? Novembro Rosa. E eu queria que você... Novembro Rosa não, hein? Desculpa, outubro, gente. Desculpa, outubro. Você Eu tô com esse confundiu negócio o de mês e a novembro. cor. É que eu quero que chegue logo no final de ano, tô achando, viu? As mulheres compreendem essas mudanças que acontecem com a chegada da idade, com a mudança hormonal. Acho que agora a gente tem conversado mais sobre isso, né? Eu não sei, assim, se a sua mãe algum dia já chegou para você e falou assim, nossa, eu sofri muito na menopausa. Talvez hoje ela fale, mas naquela época, talvez ela não falasse nada. Porque tinha esse tabu. A gente nem sabia, né? A gente nem sabia que ia acontecer isso. Não, e não se falava de menopausa, né? Porque parecia que era o fim da vida da mulher, né? Assim, era o fim da vida produtiva. Você não ia fazer mais nada. Você entrou na menopausa, sua vida acabou. Né? E não é assim mais, né? Então, acho que hoje, né, tem muitos artistas, as pessoas têm comentado mais, né? Então, acho que isso tem trazido, né, esse tópico e esse alerta para as mulheres em relação aos sintomas do climatério. Eu acho que a gente tem melhorado, sim. Tá vindo de uma forma mais leve, né? E com mais informações. Com certeza, eu acho. A gente está falando sobre menopausa, sobre climatério. Existe uma idade específica para isso? Então, olha só. Porque nós, homens, também nós começamos a mudar depois dos 40. Sim. A mulher é mais ou menos baseada nisso? Mais ou menos 40. A gente está falando das pacientes 40 mais, sim, assim, né? Sim. Então, não existe uma idade definida para o climatério, né? O climatério, eu acho que é importante a gente primeiro entender a diferença entre o que é menopausa e o que é o climatério. Eu acho que é a primeira coisa para a gente começar nesse universo, né? Então, a menopausa, ela tem uma data para acontecer. Né? Ela é uma data muito específica. O que é a menopausa? É a última vez que você menstruou. Se tem um ano que você ficou sem menstruar, né? Você tem que ficar um ano inteiro sem menstruar, aquela data retroativa é a data da sua menopausa. Pronto. Agora, o período que você ficou tendo sintomas até acontecer a menopausa, isso é chamado de climatério. Né? Então, o climatério nada mais é do que a expectativa para a menopausa. Não é uma preparação, nem uma expectativa, mas é onde acontece a maioria dos sintomas, né? Nem todas as pacientes vão ter dos sintomas clássicos, né? Mas é onde tem a maioria dos sintomas, onde a gente vai interferir, né? Fazer tratamentos, na maioria das vezes é no climatério. Na sua opinião, qual que é o mais sofrimento? Qual que é o mais o climatério ou é a menopausa? Qual que é mais sofrido? Na verdade, eu acho que não tem que ser sofrido. Essa que é a grande questão, né? A gente tem que saber identificar esses sinais para que a gente se prepare para isso, né? Porque a gente se prepara para tanta coisa, a gente se prepara adolescente para menstruar. Então, a gente conversa, a gente fala, nananã. A paciente vai engravidar, eu vou engravidar. Aí ela vai no médico, ela conversa, ela perde peso, ela quer fazer uma vida saudável, vai engravidar. Mas para o climatério ninguém está falando. Acho que as pessoas também... Tem muitas mulheres que não gostam de falar no assunto, ficam ansiosas, ou então achando assim, ai, meu Deus, como será que vai ser a minha menopausa? Tranquila, dolorida igual foi da minha mãe, sofrida? Aí vem muitas perguntas, né? Mas será que isso é um tabu para vocês? Já foi, eu acredito que sim. Porque é complicado. Vocês passam por uma transformação incrível. Isso mexe com vocês. Eu acho que até a ajuda psicológica precisaria para as mulheres. E os homens também aprender um pouco mais sobre as mulheres. E tem mulheres que também não gostam de falar, né? Eu estou na menopausa, ou estou entrando
Tem mulheres que não gostam. Eu acho que também tem muito disso, porque a vida da mulher mudou muito, né? Então, assim, a gente fala que a menopausa ele é o fim da vida reprodutiva, mas não é o fim da vida produtiva. Pelo contrário, as pacientes de 40, 50 anos, elas estão no auge da carreira. Elas querem continuar sendo mais produtivas. Então, eu acho que é por isso que hoje a gente conversa mais, se fala mais, porque elas querem buscar os tratamentos, Quebrando elas querem o tabu. ficar bem, elas querem, né? E não é só a questão produtiva, até em questão de estética, né? Hoje, a paciente de 50, 60 anos, ela não é visualmente uma paciente de 50, 60 anos. Uma do senhora de passado. 40 anos atrás. Não é. Eu lembro da minha avó, né? Minha avó não morreu, né? Muito velha, Era né? uma senhorinha Era pra uma gente. senhorinha. A mãe do meu pai era uma senhorinha, magrinha, que andava com aquele vestidinho floridinho, a cabelinho bengala. branco, bem mionzinha, entendeu? Hoje não é isso mais. Eu vejo a minha mãe tem 72 anos, minha mãe trabalha, ela viaja com as amigas dela, ela faz as coisas dela, né? Ela toca em banda. Então, assim, ela tem uma vida social intensa, ela tem uma vida de trabalho intensa, né? Ela está longe de ser aquela pessoa que ficava dentro de casa vendo televisão. E você acha que isso tem muito a ver também com o avanço da medicina? Das mulheres hoje estarem melhores na idade que antigamente a gente achava que eram senhoras? Eu acho que tem a ver com o avançar da medicina, mas acho que tem a ver com o nosso próprio conhecimento, né? Hoje a gente já sabe, né, o que faz mal, o que não faz mal, né? Antigamente era bonito você fumar, não era? A gente via comerciais sobre isso. Hoje qualquer pessoa que você conversar, ela vai te falar que faz mal. Ela sabe, o conhecimento está ali. Se você vai aplicar ou não, aí é uma prerrogativa de cada um, individual. Mas o conhecimento ficou muito forte, né? Então, eu acho que isso ajudou todos nós, né, nessa longevidade. A medicina também, que a gente consegue identificar doenças mais rápido, consegue tratar de uma forma mais curativa, né? Então, acho que é um combinado dessas coisas. Inclusive, esse assunto nós conversamos no Elite Podcast anterior com o Dr. Cássio, né? Sim. Sobre o câncer de mama, que foi muito interessante, sobre descobrir no começo e começar Sim, tudo descobrir, certo no começo, né? Se descobrir. As pessoas estão procurando mais a ginecologia? Para questões de climatério, sim. Quem te procura mais? É a mãe levando a criança, a adolescente, ou a senhora que está entrando? Então, Lavras, Nesse como período, Lavras né? é uma cidade pequena, o meu perfil é muito variado. É claro que, né, o meu foco maior, além do climatério e menopausa, são pacientes que têm endometriose, ou pacientes que precisam de alguma cirurgia, ou pacientes com dificuldade para engravidar. Esse é meu público mais forte. Mas eu atendo gestante, atendo de tudo, né? Porque em Lavras, né, não é igual uma cidade, não é igual São Paulo, que a pessoa só faz aquilo. Não tem como eu fazer só isso, eu O nichar leque é bem tanto, maior, né? né? Eu preciso, até para atender as pessoas, eu preciso diversificar mais. Mas isso também faz com que você entende melhor também essa fase, né? Do climatério, da menopausa, porque você passa ali desde a adolescente, que está tendo a primeira menstruação, até chegar à última menstruação. Exatamente. Então, eu acho que é muito gostoso você transitar. Eu gosto, né? De entender a pessoa nos vários aspectos da idade, né? E trazer isso, né, para as pacientes, porque elas passaram por esse processo, né? Quando vai a mãe com a filha, eu falo, ó, sua mãe já passou por isso, né? E daqui a pouco você vai chegar ali, você tem que se preparar, né? Então, Mais acho que fácil entender. Exatamente. Qual é o processo para a pessoa, para a mulher que está entrando ali no climatério, chegando na menopausa? Você queria saber os sinais, os sintomas? Não, eu queria saber se existe um processo, a pessoa chega para te procurar no consultório, o que você vai indicar para a pessoa? Tem algum medicamento? Tem alguma reposição hormonal? Exames. Hormonal? Quais são os exames? Em geral, as pacientes, a maioria das pacientes, ou elas escutarem em algum lugar sobre o climatério e vêm com curiosidades, porque os sinais, né, os sintomas, eles podem aparecer até 10 anos antes, né? Então, a pessoa às vezes vai ficar 10 anos sentindo alguma coisa e às vezes achando. Então, assim, sintomas depressivos, dificuldade de perder peso, né? Existem mais de 79 sintomas relacionados com o climatério, né? Secura vaginal, calorão, é muito variado. E, às vezes, são sintomas que são muito inespecíficos. Zumbido no ouvido, né? Secura no olho. Nossa. Então, assim, coisas que, às vezes, você acha que não tem nada a ver.
Né? Quantos sintomas que você Mais de 79. Meu Deus. É muita coisa. Então, assim, só uma médica mesmo para por isso que a pessoa, nem acho, eu acho que a informação, como ela está muito presente, você tem 40 a mais, começou alguma coisa diferente? Por que não a gente pensar em alguma coisa de climatério? É até difícil. Entendeu? Exato, tem que pensar. É até difícil. Né? Esses dias eu recebi um encaminhamento de uma querida psiquiatra pedindo uma avaliação, falando, você pode fazer uma avaliação hormonal, avaliar essa paciente, porque, assim, ela vai tratar um sintoma depressivo, mas será que não tem mais alguma coisa? Eu achei interessante, porque despertou nela, né? Já era uma paciente com 40 a mais, então ela já estava ali ligada que podia ser alguma coisa hormonal. Achei interessante. Já estava antenada. Essa questão do hormônio aí, então essa questão do hormônio afeta profundamente a mulher. Sim, a gente tem receptor hormonal no corpo inteiro. Uns mais, outros menos, né? Vão agir de formas diferentes em cada lugar do nosso organismo. E por isso que os sintomas são tão diversos, né? Às vezes tem receptor no cérebro, tem receptor na pele, tem receptor na vagina, né? Então, a gente vai, pensa, você vivia com hormônio. Hormônio, todo mundo agindo. De repente, acabou. Não tem mais nada, foi todo mundo embora. Tchau, até mais, não volto mais. E a reposição? Né? Então, aí é que entra a reposição, né? Porque a reposição Mas a reposição hormonal, é a saída, doutora? A reposição é muito se falado também de medo, né? Tem mulheres que falam, eu não vou fazer reposição hormonal porque uma amiga fez e não foi muito interessante. Mas cada pessoa é cada pessoa, né, doutora Carla? Né? É outro tabu também em relação ao tabu. câncer, né? Então tem muita gente que fica preocupada com reposição hormonal. Fala um pouquinho sobre a reposição hormonal. Explica um pouco. Eu acho que, na verdade, a culpa disso tudo começou lá nos anos 2000, quando saiu um estudo muito famoso e que colocou muita pressão em cima do hormônio, falando que o hormônio era ruim, que dava infarto, que dava problema cardiovascular, aumentava vários riscos para as pacientes. Mas não foi um estudo bem conduzido. As drogas que foram utilizadas não são as drogas que a gente utiliza hoje, né? Então, olha a diferença, né? E ainda assim, muitas pessoas presas naquilo, né? Então, hoje a gente não... O que a gente tem hoje no mercado é muito diferente do que a gente estava nesse estudo. A população desse estudo não foi bem desenhada, né? Então, cada vez mais a gente entende que a população tem que ser individualizada, o tipo de tratamento tem que ser individualizado, a dose tem que ser individualizada. Tudo isso a gente tem que olhar, né? Não posso simplesmente falar assim, não, vamos fazer reposição hormonal para todo mundo. Também não é assim. Né? Existe uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que são aí esses 10 anos depois da menopausa que a gente teria mais segurança, sem aumentar os riscos para a paciente, né? E isso sim, se tratando de uma paciente saudável, porque a paciente que tem alguma comorbidade, ela deve ser individualizada. A gente não deve aí, sair fazendo coisas também descabeceadas, né? Mas o hormônio, ele é muito bom para alguns sintomas, né? Então, para a gente tratar sintomas, para a gente proteger o coração, né? Para a gente proteger contra outras doenças, para a gente melhorar a qualidade do sono, doenças osteometabólicas, sarcopenia, osteoporose. Nossa, muita coisa. Uma série de coisas também. Então, eu acho que assim, a gente, cada dia, né, a gente vai explorando esses tratamentos, né? Tem diversas formas da gente fazer tratamento. Tem as pacientes que têm as contraindicações e que essas, infelizmente, não vão poder fazer a reposição hormonal. Quais, por exemplo? Pacientes portadoras de câncer de mama, né? Elas que estão em tratamento, a gente não pode. Cânceres hepáticos, né? Em geral, cânceres que são relacionados com os hormônios, que podem ser agravados ou reativados com o uso dos hormônios, né? Essas pacientes não podem. Até o tipo da progesterona que você vai usar, ou o tipo de estrogênio que você vai usar, a via de administração, se é oral, se é transdérmico, o que você vai fazer, tudo isso tem uma peculiaridade. Então, é muito individual. A paciente tem que ir numa consulta e a gente tem que analisar todas essas variáveis. Não tem como fazer o tratamento hormonal numa pessoa que está com câncer de mama? Hormonal, não. E como que pode fazer para não deixar ela louca? Então, a gente tem algumas
questões que a gente pode fazer. Na Tem verdade, a algum outro primeira coisa que medicamento eu para acho que a suprir gente essa questão da falta de hormônio? vai ser lançado um medicamento nos Estados Unidos, já está para ser aprovado, né? Para alguns sintomas do climatério. A gente tem alguns antidepressivos que vão aí agindo em alguns receptores que vão melhorar a questão de calorão, né? Mas eu acho que o câncer em si, né? A Cássio já esteve aqui, já deve ter falado sobre isso. O quanto que é importante hoje, cada dia mais, né, a gente vê que, às vezes, a resposta está no ser humano. Né? Então, você tem uma vida saudável, você tem um estilo de vida saudável, você não está acima do peso, você não consumir álcool de forma exagerada, né? Contribui muito. Muito, né? E aí, às vezes, eu falo isso. Às vezes, chega paciente lá no meu consultório e eu falo assim, vamos fazer, então, depois que eu olho tudo, fala, vamos fazer reposição hormonal. Ah, mas a reposição hormonal dá câncer. Eu falei, mas o seu estilo de vida é desregrado, fumar, beber, obesidade, isso não tem problema, né? O tanto de agrotóxicos que a gente consome, o tanto de parabenos que tem plástico, essas coisas, isso você não está preocupada. Agora, a reposição hormonal que vai trazer a qualidade de vida para você, aí você está preocupada, né? Por causa de muito tabu que foi colocado, medo que foi colocado, né? Então, acho que isso a gente tem que olhar para a paciente, porque pensa você, se a paciente chega lá cansada, desanimada, não quer fazer nada, né? E aí você não faz a reposição hormonal nela e ela vai continuar desse jeito, cansada. Ela não vai fazer atividade física, não vai fazer nada. Às vezes você vai fazer uma reposição hormonal, o paciente já começa a se sentir um pouco melhor, aí ela já quer ir na academia, aí ela já começa a focar mais na dieta, né? Esse acompanhamento mais restrito, ela começa a perceber essas mudanças, né? Melhora tudo. E às vezes ela melhora, né? Então, é importante isso, essa cultura hoje, né, de diminuir mesmo a quantidade de álcool, ultraprocessados que a gente come, né, mudar a nossa alimentação, ter uma alimentação tudo contribui muito. Mais saudável, né, tirar um pouco dessa alimentação do Ocidente, que é muito pesada, né? Então, acho que isso tudo contribui para a pessoa envelhecer bem, com saúde, né? E se protegendo contra... E não é só câncer de mama, não. São vários tipos de câncer, né? Que a gente protege tomando essas medidas. Eu queria me retratar aqui. É porque eu falei... Se não deixa a paciente com câncer, que não pode fazer reposição hormonal louca, né? Não foi no sentido pejorativo da palavra. É porque a gente sabe que a reposição hormonal para a mulher é super importante, né? A pessoa fica cansada, como você está falando, a pessoa fica deprimida. Então, quer dizer, pode mexer com a cabeça da pessoa ali muito. Então, a pessoa que já é saudável, que tem que fazer reposição hormonal, já vai sofrer. Então, agora, essas pessoas, pacientes, né, portadoras de câncer, já tem a doença. Sim. Que não é brincadeira. Você já tem que lidar com essa carga emocional. Exatamente. Né? A carga emocional pessoal, depois vem filhos, família. É muito complicado isso. Sim. A nossa medicina, ela caminha a passos de tartaruga em relação aos estudos para a gente conseguir fazer com que a mulher tenha uma vida mais tranquila, além da reposição hormonal e tal, mas seguir em frente, porque isso muda muito a mulher. Eu acho que, assim, o que aconteceu? Eu acho que é um mistura de coisas. A gente tem a parte boa, que hoje a gente tem a medicina baseada em evidência. A gente tem os nossos estudos, a gente faz os estudos. Só que fazer estudos é muito difícil. Você tem que ter uma população específica, com uma medicação específica, tem que ter um grupo controle. Como você vai fazer um grupo controle com uma paciente de câncer, uma com câncer, outra sem, ou as duas com câncer, uma você vai tratar, outra você não vai tratar, não passa nenhum comitê de ética. Coisas que antigamente, né, a gente fazia muito, né, uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, né, o médico tinha mais liberdade, mas ao mesmo tempo expunha mais o paciente a risco, né? Então, eu acho que é sempre uma balança, a gente sempre fica nisso, né? Porque às vezes a gente tem mais certeza das coisas, mas elas caminham de uma forma mais lenta, pela burocracia que é a gente fazer isso tudo, né? Todos esses estudos, né? Identificar essas pacientes, né? Já não é um grupo populacional tão grande, né? É grande, mas, sim, mas assim, não é aquela... não dá para você pegar todo mundo. Além daquilo tudo, a gente vai ter que olhar receptores, qual tipo de receptor, né? Se é receptor de progesterona, tem receptor de estrogênio, qual que é esse tipo de câncer, tipo negativo, não é tipo negativo, né? Então, assim, são muitas variáveis. A gente teria que individualizar cada uma dessas variáveis.
o que acaba ficando praticamente impossível, né? Mas a gente tem, assim, cada dia mais eu acredito de verdade, né, que a gente vai caminhar para isso em relação à autonomia do paciente, né? Porque como que eu vou falar com o paciente que ele não pode fazer uma coisa? E aí eu vou abandonar o paciente, entendeu? Já pensou se todo paciente tabagista que chegasse para mim e falasse assim, não, você fuma, então não quero saber de você não, tchau. Você bebe, também você vira para lá e você se vira sozinha? Não posso fazer isso, gente. Não pode. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que orientar, né? Mas aí a decisão cabe ao paciente. Então, eu acho que cada dia mais eu acho isso maravilhoso, né? Porque me tira uma responsabilidade que muitas vezes não é minha, joga a responsabilidade para o paciente e nós duas vamos decidir e acarretar, levar tanto o ônus quanto o bônus dessa decisão que a gente tomar. Foi uma decisão tomada em conjunto. E a mulher, por exemplo, na menopausa, ela está ali fazendo reposição hormonal. De repente, ela fala, agora eu vou parar de beber, de fumar, vou manter a minha atividade física mais regular. Isso contribui muito na hora da reposição hormonal para você que é médica? Com certeza, porque aí a gente vai entrar na parte intestinal, né? O intestino aí é fundamental. Tem muita gente que fala que, né, seria o segundo cérebro, digamos assim, né, em forma de um jeito mais, né, leigo de se dizer. E dá tempo, se né? a pessoa quiser mudar Sim, na reposição? Dá, porque aí as drogas vão agir de um jeito diferente, elas vão ser absorvidas de uma melhor forma. Muito mais eficazes, Exatamente. Então, já você vai fica aí uma conseguir dica, ó. usar a potência toda dessa droga, né? Então, eu acho que é igual, por exemplo, você pega uma gasolina chinfrim e uma gasolina de octanagem muito alta, né? Se o seu filtro estiver ruim, você pode colocar melhor que não brilho, vai não sei o que, funcionar. no das contas, não vai adiantar nada, né? Então, assim, você tratando do seu filtro, você vai aproveitar tudo que ela tem de melhor para te oferecer. Isso é ótimo, fica como uma dica aí para as mulheres, então. Ainda tá em tempo, meninas, parar de beber, fumar. Achei super interessante sua vida. colocação, foi bem legal. Foi E bem a reposição legal. hormonal também, eu já ouvi falar muito que ela contribui ou não contribui para a beleza da pele, do cabelo. Como que funciona essa... Como é que tá essa medicação, essa reposição na beleza da mulher no auge aí da menopausa? Sim. Esteticamente falando, vamos né? saber da estética também, porque né? as células, elas estão ali. A gente tem a pele, é o maior órgão do nosso corpo, né? Então, tem receptor ali E também. o que mais recebe, né? A variação do tempo. Né? Exatamente. Então, a gente, né, tem os hormônios, os receptores. Então, a gente colocando os receptores, a gente melhora isso. Mas é lógico que a gente precisa também do auxílio, né, dos dermatologistas, dos bioestimuladores de colágeno, né? Tudo Hoje é um a gente conjunto. tudo é um conjunto. A gente eu gosto muito do climatério justamente por isso. Não existe essa medicina segmentada. Eu tô com a dor no dedo, eu vou no médico do dedo. Eu tô na mão, não sei o quê, entendeu? Você tem que saber de tudo para eu poder orientar o paciente. Olha, isso aqui já não é mais... Eu não consigo melhorar mais só com hormônio. Você precisa fazer um bioestimulador de colágeno, você precisa hidratar sua pele, você precisa ingerir mais água, né? Você precisa melhorar, diminuir a sua gordura visceral, diminuir a gordura abdominal, né? Então, o cabelo, a mesma coisa, alimentação, né? Níveis de vitaminas, manter níveis mais altos. Isso é muito importante para a saúde do cabelo, para a saúde da pele. Então, a gente precisa avaliar isso no paciente como um todo, que isso vai acontecer. Porque é um dado assim que a gente preocupa, né? Muitas mulheres falam, nossa, agora eu tô entrando na menopausa, eu vou ficar naquela fase feia, que vai ficar o cabelo ressecado. Nossa, eu tenho umas aí na menopausa que vou te falar. Ai, que bom, é um né? show. Isso é ótimo, E se eu anima. levasse minha amiga amanhã de 48 anos para fazer um exame médico? Através do exame, eu não sei se já foi tocado nesse assunto, me desculpa, tá? Se eu estou sendo repetitivo. Mas que exame seria importante ela fazer? É de sangue? Então, assim, o principal é a gente avaliar os sintomas que ela tem, né? E se ela não tem sintomas nenhum? Então, é difícil, igual eu te falei, são 79. Então, a gente tem que, às vezes, ir puxando. Você não sente isso? Você dorme à noite? Eu sou uma. Você dorme Eu bem? não sinto nada, eu não Você sei. acorda 3 horas da manhã todo dia para fazer xixi? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar ligado, né?
que chama a atenção da paciente, né? Chama a nossa atenção e a gente tem que sempre perguntar: você perde xixi quando vai fazer uma atividade física? Já olhou isso, né? Já reparou isso? Questionário enorme. Tem que perguntar várias coisas. Você está ficando irritada sem motivo? Você já reparou que você está ficando irritada? Você já reparou que sua memória está ficando mais fraca? Não está guardando mais? Então, assim, é muito difícil ela não ter nenhum sintoma. Mas, se ela não tiver nenhum sintoma, a gente pode recorrer a alguns exames, né? Exames de sangue para fazer algumas dosagens hormonais. Mas é perigoso não sentir nada? Não é que não é perigoso, Eu não né? sinto nada ainda. Mas eu acho. Jovem, né? Mas você tem seu estilo de vida também, né? Mas eu até me preocupo, porque eu falo, gente, Estilo calor, de vida saudável. eu sou muito friorenta. E às vezes eu falo, meu Deus, eu até vou ter que fazer depois os exames Mas hormonais. todo mundo pensa no calor, né? E aí... Mas o calor é de praxe? Não, 20% das pacientes não vão ter esse calor. Não vão nem notar isso. E às vezes você já faz medidas que às vezes já te ajudam. Por exemplo, dormir em quarto mais frio, mais fresco, fazer uma higiene de sono, né? Então, às vezes a pessoa já faz muitas coisas, atividade física. E aí não bebo, não fumo. Bebe, não fuma. Então, isso você já está se ajudando, né? Mas aí a gente faz os exames, avalia os hormônios, as taxas hormonais, vê se tem alguma coisa diferente que a gente pode fazer, né? E aí a gente, se tiver alguma taxa hormonal que está ali fora do que é o padrão, não tem problema nenhum a gente iniciar uma terapia de reposição hormonal, né? A gente tem vários hormônios que a gente preconiza na reposição hormonal, né? Principalmente se tratando de 3 mais importantes, que seria o estrogênio, a progesterona e, às vezes, a testosterona para algumas pacientes. Né? Não são para todas, mas a gente pode lançar a mão da testosterona em alguns casos. Mas o climatério, então, no caso, não é para a gente mexer só com o hormônio, reposição hormonal? Como assim? Eu posso... A mulher pode estar no climatério, mas ela pode estar com déficit de outras vitaminas também? Com certeza. Qualquer pessoa pode. Mas a mulher já vai saber, doutora, que tem que fazer reposição hormonal? Existe essa questão da mulher não precisar fazer reposição hormonal ou isso já é o caminhar mesmo? Cada dia mais a gente caminha para a reposição hormonal. Sim. Né? Então existe essa necessidade, então a mulher perde realmente. Porque a gente quando a gente diminui, né, os hormônios, a gente vai aumentar o risco de algumas doenças, né? Doenças cardiovasculares, osteometabólicas. Então, na prerrogativa de tentar impedir, né, um avanço muito rápido dessas doenças, até porque hoje, né, a expectativa de vida de uma mulher é em torno de 80 e poucos anos, né? Então a gente quer que você... não quero que você só chegue lá, eu quero que você chegue lá bem, né? Então, é a longevidade saudável, que você consiga aproveitar o caminhar da vida e não só viver, né? Que são coisas diferentes. Então, cada dia mais tem se falado em utilizar a reposição para que ela te traga essa longevidade, né? Mas não adianta eu encher a paciente de hormônio se essa paciente também não está preparada para assumir a responsabilidade dela em relação ao tratamento, né? Eu falo muito isso, eu falo assim, Deus faz tudo, menos a nossa parte. A nossa parte a gente tem que fazer. Não tem jeito. Eu vou voltar num tópico novamente, que eu estou querendo discutir e entender isso melhor com vocês. É a questão que, como mexe muito com a mulher é casada. A mulher é casada, essa reposição hormonal mexe demais com a pessoa. Talvez o homem não entenda o que está acontecendo, tal. Isso pode prejudicar até o andamento do casamento. Sim. Eu já até sei o que você vai falar. Não. Isso é uma coisa muito interessante. Ato sexual. Não, isso é. E como a mulher perde também a lubrificação, né? Então isso tudo pode acarretar alguma coisa de uma forma negativa dentro do casamento, talvez porque o casal não está preparado, entende. Ou o casal não está preparado para passar por isso juntos. Sim, com certeza. Porque tanto o homem não matura e a mulher também não. Exatamente. Então, essa questão da falta de fertilidade, de acabar com a juventude, né? Que dizem também esse tipo de coisa. Esse tratamento não seria específico para o casal? A mulher, tudo bem, o homem não vai ficar tomando hormônio ali junto com a mulher. Eu estou querendo dizer, o homem também não tinha um papel de suma importância, porque a gente não vê esse tipo de campanha. Fundamental. O marido, o namorado. Nós não temos esse tipo de campanha.
fundamental. A gente não aprende. E a mulher, como se trata de um tabu, acaba não passa tudo passando alguma sozinha. informação para a gente. Não seria importante campanhas como essa? Porque seria mais fácil para vocês isso? Eu não sei o que acontece. Se é Tudo uma bem coisa que não é só a linha, cultural, mas... O que acontece? Mas olha só, para você ver que interessante. Quantas mulheres acompanham o homem em consultas médicas? Nossa, quase nenhuma. Às vezes Sério? Eu nunca fui com meu Se marido. ninguém for me acompanhar, eu nem vou. E nem o meu marido vai comigo. Muitos homens vão, ou partir então de vão hoje ele porque a vai. mulher marcou. Só quando tá grávida. A mulher marca, né? Você marcou meu médico, a mulher vai lá e marca. Então, assim, a mulher é muito mais preocupada com a saúde do que o homem. Não, ela é no sentido assim de falar você foi, você vai, isso Exatamente. eu concordo. Outubro, agora tá chegando aí o Novembro Azul. Os homens fogem e as mulheres o quê? Vai lá. Vai. Eu tenho mania de Pai, falar... marido, Eu tudo falo igual. para meus amigos que eu sou altamente suicida em relação a médico. Homens Eu fogem, né, corro, doutora Carla? eu corro. E eles fogem de uma maneira geral. Você né? tá com pedrinha na vesícula. Não, vou tomar boldo, cara. Homem é muito assim mesmo. tomar- Ai, meu Deus. Vou tomar um boldo que daí não preciso ir no médico. Mas eu acho que os homens, eles acompanham muito mais as mulheres ali na gravidez, porque eu acho até assim lindo esse momento, mas no dia a dia Em geral, você vê não. muito isso no seu consultório? Mesmo na gravidez, eu não vejo eles muito ativos, não vejo. E nem nas minhas pacientes de infertilidade, muitas vezes eu falo assim, mas seu marido não pôde vir? Não veio, né? E assim, como se fosse uma responsabilidade só da mulher. E não é do casal. E isso sim, né? O climatério, ele gera, sim, pode gerar, na verdade, né? Problemas de relacionamento interpessoal. Por quê? Porque a secura vaginal é um dos sintomas presentes. Então, às vezes, a mulher não quer ter relação sexual porque ela sente dor. É lógico. Né? Sim. E aí, ela entra num ciclo vicioso, né? Porque aí ela sente dor. Aí ela não quer ter relação. Aí ela não quer ter relação porque ela sabe que vai sentir dor. E aí ela começa a ficar com o desejo diminuído porque ela não quer passar por isso. Não, e deve ter e também... aí não tem mais desejo, e aí a libido também, a queda hormonal já também não ajuda, e começa a gerar estresse no casamento por conta disso, né? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, né? Porque a gente faz reposição hormonal, a gente tem o hormônio que está atuando, né, nessa parte cerebral, tem o hormônio que está atuando na parte vaginal, a gente pode usar laser para ajudar esse ressecamento. Então, tem vários tratamentos que a gente pode utilizar, né? E muitas vezes a gente também tem que tomar cuidado para não tratar demais a paciente. Eu tenho paciente que já chegou para mim e falou assim, doutora, eu não quero usar mais essa testosterona não, porque o meu marido não está dando conta mais de mim. Entendeu? Então, assim, ou eu também não estou aguentando mais meu marido, né? O estresse ele pode ser de duas vias. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de hormônio e quando a gente está falando principalmente de libido, porque não é uma coisa individual. Não sou eu, é o casal. Não adianta nada eu estar com uma libido muito alta se o meu parceiro não está. É o equilíbrio, porque isso vai ter né, problema. E vice-versa. Mas a evolução está nos nossos filhos, está na gente. As pessoas têm que se evoluir. Sim. É seríssimo essa questão. Sim. É seríssimo. Para o homem e para a mulher, estou falando se for um casal. É seríssimo. Os nossos pais, nossos avós não explicavam muito bem como era a vida para os nossos pais. Nossos pais não explicaram muito bem a vida deles. Mas o conceito de casamento era muito diferente do que é hoje, né? O conceito de casamento antes era uma união por questões econômicas. Às vezes ou outra tinha uma questão emocional. E às vezes ficavam num relacionamento péssimo por causa de sociedade. Hoje isso não cabe mais. Né? A evolução, manter a aparência. Toda vez que eu converso com mulheres, eu gosto de deixar isso bem claro. A evolução mais dolorida é para nós homens. Porque nós já viemos com aquela concepção de que quanto mais filhos a mulher tiver, mais mão de obra a família vai ter na roça. Sim. Sabe? A mulher tem que fazer o quê? A mulher tem que deixar minha comida pronta, porque eu vou chegar com dor de cabeça, porque eu fiquei o dia inteiro no sol, e eu vou chegar com dor de cabeça e eu não quero nem ouvir a voz dela. Então, a evolução masculina, para nós, homens, é muito mais complicada. Porque nós estamos evoluindo, sim, nós, homens, mulheres e tal, mas nós evoluímos sabendo que hoje o espaço da mulher é de igual para igual, é tete a tete.
Então, é muito complicado essa questão. Eu penso muito nisso. Aí, hoje, eu olhando um pouco essa questão feminina, dos problemas de hormônio, o que vocês enfrentam. Começa a entender mais. Eu começo a entender isso, cara. Eu começo a entender que, se não tiver campanhas educacionais da área de saúde, mostrando para o homem o que está acontecendo, a gente não tem uma evolução a partir disso. E a gente falando sobre isso... O homem nem vai levar a esposa porque trabalha pra caramba. E a gente falando sobre esse assunto de menopausa, climatério, a saúde está preparada para ajudar as pessoas mais carentes? Saúde pública. Saúde pública é legal, A gente tem agora algumas políticas públicas de levar os medicamentos, né? De disponibilizar os medicamentos para essas pacientes, né? É lógico que muitas vezes não vão ser todos os medicamentos disponíveis, mas um ou outro a gente tem disponibilidade no SUS, né? Aí resta saber se o médico está preparado para atender isso tudo, né? Porque eu acredito que tinha que ser uma coisa mais individualizada, não devia ser uma consulta ginecológica, né, rotineira, assim, vai uma vez por ano, né? Eu gosto de fazer um acompanhamento das minhas pacientes. A gente está falando de hormônio. Qual seria o ideal? Né? Eu acredito que no inicial a gente deveria fazer aí a cada 60 dias, a gente vai reavaliando a paciente, tentando o que melhorou. Eu comecei esse hormônio para você, comecei nessa dose. Até a dosagem, o que você achou? Ficou bom? Não ficou bom? O que foi ruim? Vamos trocar, vamos experimentar esse, né? Vamos tentar de novo. E aí, você mudou seu estilo de vida? Você está fazendo isso? Foi melhor? Foi melhor? Não foi melhor? Né? Como que a gente pode... Não, agora eu acho que vale a pena a gente começar esse outro hormônio aqui, porque eu acho que agora você está preparada para ele, né? Então, assim, a paciente também tem que merecer ele, né? A gente não pode só colocar o hormônio na paciente, não é assim que funciona. Isso aí. Então, eu acho que cada dia mais eu vejo que, assim, a gente fazer um acompanhamento faz a cada 3 meses, depois passa para 6, né? Aí, depois de 6 em 6 meses, a paciente está muito adaptada, aí a gente poderia até fazer um controle anual, mas eu acredito que a cada 6 meses seria o ideal. A gente só está falando de hormônio. O SUS tem isso? Hormônio, sim. É o tratamento hormonal. Consegue. Sim, alguns tipos de hormônios. Só que se ficar tomando hormônio também e fazer visita ao ginecologista ou à ginecologista, de ano em ano... Não, às vezes nem isso, né? De tem dois muita em gente que não vai, que vai. Porque, assim, a pessoa... pessoa... por conta própria? Antigamente, né? E Lu vai estar aqui para me corrigir se eu estiver falando errado. Muitas pessoas achavam que ia no ginecologista só por colher preventivo. Só por engravidar. Não, colher preventivo. Porque engravidar, às vezes ela já começou um anticoncepcional, deu certo e está mantendo aquilo ali. Então ela vai lá só para colher preventivo. Não, vim aqui só para colher preventivo, tem mais nada para falar. Entendeu? A educação está no ser, né? Isso continua, entendeu? Então ela acha que ela só vai no ginecologista. Então, assim, eu comecei essa reposição hormonal, mas eu só preciso ir quando eu precisar colher preventivo de novo. Né? E não é assim. E não é assim que funciona. Então, eu acho que a gente tem que ter essa rotina, né? E a gente sabe que às vezes fica, né, cheio as demandas, né? E aí as coisas, às vezes, no setor público dificultam esse acesso tão frequente, porque é muita gente. Muita gente também. Tem também essa questão de corte de verba também para a saúde também, que acaba deixando ainda pior essas coisas, né? Saúde custa caro. Demais. Saúde custa caro. Demais. Não tem mais essa ideia de que as coisas são baratas. Nada é barato. Né? Você investir em educação, seja ela qual for, o profissional que for, né? Para estar aqui, a gente está aqui conversando sobre isso. Quantos cursos você fez? Quanto você gastou, né? Se empenhando para ser esse profissional, para ter esse conhecimento, entendeu? E também não acho justo chegar uma pessoa que não sabe e colocar um preço no que ela não sabe. Né? Então, é muito complicado. Eu estava falando em relação à farmacinha popular. Tem muita gente aí com problemas psiquiátricos que já não tem remédio. Então, eu fico pensando, não pode faltar o hormônio. Mas eu acho que também falta uma regulamentação, porque assim, o SUS ele é muito bacana, a ideia do SUS ele é muito bacana. Eu acho que é a melhor que existe no mundo. No mundo, a gente não pode reclamar. Funciona muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes a gente precisaria repensar alguns critérios, né?
será que todo mundo que utiliza do SUS é uma pessoa que deveria estar utilizando do SUS? Esse é meu primeiro questionamento. Eu não sei como resolver isso, eu só estou indagando coisas que vêm na minha cabeça, sabe? Assim, será que todo mundo que pega remédio na farmácia popular precisaria estar pegando esse remédio lá na farmacinha municipal sem pagar nada? Ou poderia pagar um valor... X, valores que de acessível representação, digamos assim, que seja justo pela renda salarial que ela tem ou que ela desenvolve em algum trabalho informal, né? Então, assim, essa questão de que achar que tudo é de graça, eu acho muito difícil, porque aí fica muito pesado para todo mundo, né? Agora, se cada um contribuir um pouco, talvez a gente consiga achar um equilíbrio. O remédio do SUS é o mesmo de consultório? Não, né? Se eu comentar da seguinte forma, o remédio do SUS não passa pela peneira, o remédio de consultório passa por peneira. Não, acho que nem é isso. Eu acho que assim, qualidade do sal? A gente tem vias de administração melhores do que a via oral, por exemplo, que é o que tem disponível lá. Isso era uma pergunta que eu ia fazer. A gente usa os métodos os transdérmicos, né, que eles têm menos efeito colateral. Eu posso tatear melhor essa dose, eu posso individualizar melhor essa dose, tem menos risco de trombose. Então, assim, são drogas que a gente consegue manejar de uma forma melhor do que os comprimidos, né? Mas existem comprimidos que estão lá que também poderiam ser utilizados no consultório. E aí vai de cada médico escolher para cada paciente o ideal, né? E até onde que ele quer ir. O nosso tempo passa tão rápido aqui, mas eu queria muito fazer uma pergunta que preocupa. Eu quero fazer uma também, se eu não esquecer, né? O meu é bem rápido aqui, mas é porque as mulheres sabem o que eu estou falando aqui agora, sobre o peso. É verdade que quando está ali no climatério, chegando à menopausa, o que tem a ver a parte da barriga, que fica... A pessoa às vezes engorda, deve estar na menopausa. Aquela fulana ali era tão magra, deve estar... Me explica um pouco sobre o peso relacionado ao assunto. A pessoa ganha de peso, hoje. né? Ela ganha peso e, na verdade, a distribuição de gordura também muda, né? Ela fica com uma gordura mais abdominal, mais visceral, pela baixa dos hormônios, né? E aí aumentam outros hormônios e que faz essa redistribuição da gordura. E o que pode ser melhorado nesse quesito? A gente tem várias estratégias que a gente pode fazer, né? Então, a primeira coisa é isso que a gente está falando desde o início, né? A mudança desse estilo de vida. Não colabora dá bastante. Ter, né? Se você construir aí seu músculo, né? Se você for uma pessoa que malha, que faz exercícios com resistência, então musculação principalmente, que seria o mais comum, né? Sim. Porque não adianta a pessoa falar comigo que vai fazer a caminhada. Não, gente, isso aí não é um exercício para menopausa. Eu preciso construir músculo, é no músculo que você queima gordura, é no músculo que você vai fazer essa queima, que você vai construir ali a definição muscular, a sua massa, que vai te proporcionar você, no futuro, quando você estiver velho, não precisar de ninguém para te carregar, para né, não ter dificuldade de locomoção. Então, você precisa construir esse músculo. Não é fácil isso, essa construção. Então, isso já ajuda muito. E as academias estão preparadas para esse tipo de aluna de 40 a mais? Eu acho que, na verdade, eles estão focando muito, principalmente os profissionais de educação física, personal, né? Que eu acho que é o grande público deles. Nós somos um país de pessoas mais velhas. Eu acho que a gente já mudou, a nossa pirâmide já inverteu, a gente já tem mais pessoas, né, com mais idade do que pessoas mais produtivas. Idosos, sim. A gente já tem mais mulheres do que homens, né, no Brasil. E muitas mulheres maduras, muito melhores que algumas mais jovens, né? Sim, com certeza. Eu tenho percebido isso. Não, mas que estão, né, Não, envelhecendo de uma forma Quantas maravilhosa. mulheres cinquentona aí, muito mais bonita com uma do que uma que está com 20 e poucos. E mulheres interessantes. Não, eu ia falar isso, vocês vão deixar vermelho. Já ficou. Porque Ele tá no Outubro Rosa. Olha, eu faço parte da campanha. Da cor da camisa não, aqui, né? Eu acho que a evolução planetária é maravilhosa, cara. A evolução planetária é maravilhosa. E tá ficando cada vez melhor. Continuo achando que o homem tá pagando muito mais pela evolução do que pela mulher. Aí, né? E eu acho legal, Luiz, você falar isso, porque assim, hoje a gente vê muito assim, eu quero que você me emagreça, eu não quero emagrecer. Né? O que é o emagrecer? É você tomar a sua atitude. Eu posso te ajudar.
né? Te ajudar, o nutricionista vai te ajudar, o endócrino, a gente tem medicamentos que ajudam, mas não adianta nada eu te passar uma medicação e eu não e fizer você minha parte. não, vou ficar lá plena, deitada na minha cama. Você vai perder peso, mas você vai acabar com o seu músculo, entendeu? Porque toda vez que a gente emagrece, a gente perde a massa gorda, mas a gente perde massa magra. Também, sempre vai ser assim. O que a gente tem que fazer? Perder mais gordura e perder menos massa magra. Tudo é um equilíbrio, né? Mesmo. Então, assim, será que a paciente também está pronta para assumir a responsabilidade dela? Isso é muito importante, né? Vale doutora, tinha algumas perguntas que eu queria fazer, nosso tempo já esgotou, eu não vou poder fazer mais as perguntas. Eu acho que falta campanha nas escolas em relação a isso, eu acho que adolescente tem que aprender para ajudar dentro de casa, mostrar essa realidade da mulher, que não deve ser fácil, e se não tiver ajuda, não é legal e às envelhecer vezes até dessa forma. Falar assim, mãe, será que você não está exagerando? Será que você não está ficando irritada com coisas pequenas? Isso. Será que não vale a pena a gente olhar isso? Talvez, e a mulher também eu sou fã reconhecer, de campanha, né? gente. Olha, eu não estou legal, é melhor eu procurar sim um médico, porque a gente também conhece o corpo da gente. Sim. Conhece o humor, o autoexame, né? O autoexame é bacana. Mas tem que tomar hormônio a vida toda? Então, a gente tem que fazer... A prerrogativa da reposição hormonal é tomar a menor dose possível durante o menor tempo possível, né? Mas o que a gente vê? Eu vejo que, às vezes, as pacientes elas não conseguem ficar muito livre disso durante um tempo muito curto por causa dos próprios benefícios. Existe a necessidade, né, do hormônio. A mudança é muito gritante, né? A paciente, e como ela está muito ativa no mercado ainda, ela não quer perder aquilo. Então, ela quer continuar usando, né? Eu tenho pacientes que, às vezes, vêm com... Eu tenho até paciente de 70 anos que quer começar. Fala, olha, é difícil, né? Eu começar numa paciente dessa, né? Às vezes, na maioria das vezes, não consigo, né? Mas é por causa disso, porque ela vê os benefícios e ela quer usufruir desses benefícios durante o tempo que ela conseguir. Então, assim, hoje não existe uma hora para parar, né? Então, a gente tem que ver até onde está valendo a pena os riscos, benefícios, para a gente manter essa reposição. Disso que nós conversamos agora, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Eu acho que a gente está caminhando, assim, por uma questão muito bacana na saúde em geral, que é essa preocupação com... promover saúde. Não é aquela medicina tratativa mais, eu vou curar a doença. Não, vamos promover a saúde. E então, o caminho todos nós sabemos, o todos início. Nós sabemos, nós podemos fazer, né? A gente pode se preparar para envelhecer bem, né? Então, fazer atividade física, alimentar bem, né? Dormir bem, né? Gerenciar o estresse. Gente, a gente tem que aprender a gerenciar o estresse, né? Isso está muito presente na vida moderna. A gente precisa diminuir, desacelerar, né? A gente não tem que dar conta de tudo, né? Então, a gente precisa começar a entender isso e fazer isso, porque senão a gente vai pagar um preço muito alto sobre isso, né? Então, acho que a gente precisa mudar a nossa mente, mudar o jeito que a gente enxerga a medicina, em vez de ir procurar só para quando está doente. Quando está doente. Né? Então, eu acho que isso tem mudado e eu espero que mude ainda mais, né, para que a gente possa ir viver mais tempo. É ter menos melhor. medo, né, doutora, do médico e procurar mais para ter mais benefícios. Não existe mais essa distância, né? Antes o médico era muito longe do paciente. Hoje não tem isso mais, né? A gente tem que trazer o paciente para junto da gente, né? E tentar ter essa proximidade com o médico justamente para isso, né? Para a gente poder ter o que eu falar com o paciente ter muito mais impacto do que simplesmente eu falar uma coisa aleatória para ele. Tá certo, doutora. Né? Muito Foi bom. muito legal o bate-papo. E falando em bom, ali, nós temos que entregar o nosso kit da Laut para a doutora aqui levar. Se você não bebe, mas às vezes pode ter o marido ali. Pois é. Não, mas um pouquinho vou ter que experimentar. Não, eu acho que você deve. Inclusive, eu quero falar da Laut, que eu sempre falo para vocês aqui, gente, que é a de leve, porque estamos aqui no Outubro Rosa, mulheres, né? Então, tem ali também para o maridão, que você vai poder experimentar. E tem também muita bebida, assim, bacana, sem açúcar, sem glúten, que é a de leve. Depois a gente
divulga no outro É podcast, revolucionário, né? O negócio é revolucionário. A Laut, ela tem muitos produtos aí, tem também o espumante, que é de latinha, breve eles vão trazer aqui, e a gente vai divulgar também, ó, espumante isso. de latinha. Não, maravilhoso é a Lu, garota propaganda total aí, ó, eu pessoal. Defendo. Aí, e olha ó, que eu não sou de o beber, Rodrigo, mas tô aprendendo a beber a Laut. Não, mas esse aí eu vou querer experimentar, essa da latinha A aí. de leve aí, o espumante, Gostei. a gente tá aprendendo a gostar, porque realmente é muito bom o produto, né? Não, é gostoso mesmo e a gente aposta neles. Doutora Carla Zanola, muito obrigado pela sua participação. O tempo é muito pouco por tanta dúvida que nós podíamos sanar das pessoas, mas eu tenho certeza que a tua voz chegou e vai chegar para alguém e vai acabar ajudando. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Eu espero que tenha sido assim esclarecedor para vocês. Tenho certeza que foi. Para alguém que está aí, que vai escutar a nossa voz, né, e que procure e indague, né, que às vezes não é comigo, mas é com o médico dela, fala, olha, eu escutei uma doutora falando sobre isso. Então, assim, que a gente possa utilizar dessa ferramenta para que a gente seja instrumento para as pessoas, para elas esclarecerem as dúvidas, né, e trazer informação mesmo, né, e tirar a informação com o médico delas, de confiança delas, que elas tenham, né. Ter uma qualidade de vida melhor, né? Muito melhor. É totalmente possível, gente. É totalmente possível passar por isso de uma forma leve. É possível. Legal. Que bom, né? Beleza, Lu? E eu vou agradecer também aqui a minha patrocinadora, gente, que é a Pandora Store. É a loja que está me vestindo aqui no Outubro Rosa. Aliás, tem peças lindas para nós, mulheres, tá? Dá uma passadinha lá. Ah, doutora Carla, deixa também o seu Instagram para quem quiser te seguir, acompanhar você nas redes sociais. Fala pro pessoal aqui nessa câmera aqui. Ó, o meu arroba é doutora Carla Zanola, com 2 L's. Tá bom? Tá certo. Isso aí. Então Beleza, é isso aí, gente. né? Isso Terminamos aí. aqui mais um Elite Podcast e até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.